Tum, 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 tum. Valeu! Foi bagaço de galo pra todo lado, galera. Foi bagaço de galo pra todo lado. Estamos no ar com mais um Hiper Interativo aqui pelo sua TV Delta, canal 2. Se ligue, você está sendo filmado. E sorria você também com a gente aqui, meu amigo Marcos Ponteles. Vamos falar um pouco de turismo na nossa cidade e vamos relembrar o nosso grande Vicente Correia, que acabou de nos deixar. E vamos falar também com o nosso amigo querido Mário Pires, sobre o de Parnaíba a Bagdá. É o perto, pode rodar, Bambam, já vamos chegar. É isso aí, estamos de volta, meus caros amigos. Da nossa querida Parnaibinha, de Nossa Senhora da Graça. Vamos ser campeões ou não vamos? Aliás, a gente já podia considerar esse time campeão, né, cara? Porque é um time que sofre pra caramba. Sim. Falta dinheiro. E os caras dizem que vão parar e não param, né? Ganhando todo mundo, né, cara? Não é não? Esse povo que faz futebol no Piauí, e também algumas outras coisas também no Piauí, né? Tem que ser campeões assim antes de entrar no campo. O Parnaíba já é campeão. Eu já estou vestido de campeão aqui. Eu já estou vestido de campeão. Estamos aí. Eu já estou vestido de campeão. Bicampeonato, né? Acho que nós ganhamos 6 vezes, não foi? Nós vamos ser. Esse Piauí. Nós vamos ser penta agora, né? Não? E o ano passado fomos, hein? Não é? E o Parnaíba sofreu, mas está vivendo um bom momento agora, né? Exatamente. Crescimento. E o River, que estava muito bem, está descendo. Está tudo favorável para nós. O campeonato de futebol é isso, né? Mas é isso então, hoje é o dia da abolição da escravatura. Rapaz, hoje estamos comemorando a abolição da escravatura, não é não? Hoje é o dia da consciência negra, não. Então hoje é o dia da consciência negra. Mas hoje também é o dia do automóvel. E hoje é o dia, não sei mais de quem, o dia do tubarão. Mas vamos ver aí um VT super legal sobre automóveis antigos, que é uma paixão do brasileiro. Roda, por favor. No DeSoto 1956, apenas a bateria não é original. Quase 60 anos atrás, esse carro já saiu de fábrica com câmbio automático e ar-condicionado. O veículo importado dos Estados Unidos hoje pode ser visto pelas ruas de Teresina. E é uma das 200 máquinas que fazem parte do Clube do Carro Antigo do Piauí. Uma turma de apaixonados por carros que acompanhou a evolução dos modelos. Essa paixão se dá por alguns aspectos, né? Mas você remete a sua própria vida ao tempo de criança, onde você não tinha o carro, ou não podia dirigir o carro, apenas admirava. E quando a gente fica adulto, vira adulto, você tendo condições financeiras, isso aqui muita gente gostaria e isso aqui fica fazendo parte da nossa vida. Para os colecionadores, os carros antigos superam e muito os novos. Hoje em dia, por exemplo, nenhum carro tem um local de abastecimento camuflado por um farol. Mas as qualidades desses velhinhos enxutos vão além do apelo estético. Hoje você passa num automóvel aí pela rua, um Monza, um Classic, um automóvel da atualidade, você não observa. Passa um carro antigo desse aqui, é como o pessoal costuma dizer, quebra o pescoço para olhar, aquele carro é bonito, veja esse carro, veja o DeSoto acolá, um carro lindo, outro Belé que nós temos aqui. Uma rural dessa hoje, você passar na rua, todo mundo quebra o pescoço para olhar o carro. Então, agora em termos de evolução, lógico que os carros modernos hoje tudo é com airbag, é com sensor, logicamente. Agora eu não troco um carro antigo pelo moderno, sinceramente. Lógico que a gente precisa do moderno para, em termos de dia a dia, você tem que ter um carro moderno. Mas o que nos dá prazer que não é o carro antigo. Esse aí é coisa que é insuperável, o prazer e o amor que a gente tem por esses carros. É até difícil de acreditar, mas uma rural como essa aqui da década de 70, depois do trabalho de restauração, fica como essa no mesmo ano. Mas para isso é preciso um longo caminho e muito investimento de tempo e dinheiro.
Nesta oficina, há carros de colecionadores vindos de todo o Brasil. Aqui eles são tratados iguais a raridades, como este Chevrolet da década de 40. O artista por trás de cada restauração é seu Domingos. A principal coisa é paciência mesmo, porque se não tiver paciência, não tiver amor, não faz. Porque tem uma hora que todo mundo tem dinheiro bastante para manter os carros convencionais que usam no dia a dia, mas para já fazer isso aqui ninguém quer fazer, porque é uma coisa que fica guardada, vai perdendo tempo. Agora, eu tenho pena de quem não tem todo carinho por eles, porque eu tenho, sabe, eu me dou, eu fico aqui de domingo a domingo, não quero saber se estou ganhando ou estou perdendo. Estou enfrentando aí, junto com os carros antigos. O mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia, e como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi, quero consertar. Rapaz, eu queria pelo menos essa ruralzinha aí. Então, hein? Bom demais. Cara, quando cheguei em Pedro II, fiquei louco, cheio de rural, né? Bem, acabou de chegar aqui na nossa sala, estúdio, direto da direção, nosso amigo Francisco, que trabalhou muito tempo com o nosso amigo Vicente Correia, né? E a gente está aqui para relembrar um pouco essa história de sucesso e de amor por essa cidade que ele tinha, né, cara? É uma das coisas que eu falei para o seu filho, o Dr. Márcio Correia, é que é muito difícil acontecer uma coisa assim, mas eu não conheço, e eu acredito que todo mundo desconheça uma pessoa que tenha alguma pequena aresta, né, com o seu Vicente Correia, né? Um cara super positivo, sempre pra cima, muito querido, muito amado. Bem-vindo aí, boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Meus pêsames aí, né, cara? Porque com certeza você é quase da família já. Há quanto tempo trabalhando com o seu Vicente? Eu me considero o 11º filho, né? Porque o Cristóvão é o 14º, né? Pode crer. Aliás, desculpa, o 10º, né? Eu sou o 11º, né? O Cristóvão é uma figura que sempre acompanhou o seu Vicente, desde o tempo do vovô Osias, né? O Cristóvão, cara, um abraço ao meu amigo Cristóvão, uma figura também, sempre tranquilo. Então, eu chegando logo depois do Cristóvão, eu cheguei ali em 1º de outubro de 1986. Foi o dia que eu iniciei as minhas atividades na Atalaia Turismo, né? E a minha admiração pelo seu Vicente Correia partiu desde a entrevista, né? Uma pessoa que tem critérios justos, né, para tratar as pessoas. É uma pessoa que o cartão de visita dele era educação. Qualquer pessoa que você se referisse ao Vicente Correia, ele era lembrado primeiramente pela cordialidade, pela educação, né? Uma pessoa exemplar, sempre tranquilo, nunca perdia a calma, nunca perdia a serenidade, né? E eu aprendi a admirar ele desde a entrevista que ele me fez para emprego, pelo convite, os critérios que ele estabeleceu para me permanecer na empresa dele, né? E eu acho que se alguém tem alguma aresta pelo Vicente Correia, era alguém que não primava, por exemplo, pela pontualidade, que era uma coisa que ele era muito rigoroso, né? E algumas pessoas se incomodavam, né, com a pontualidade dele, né, com a retidão que ele tinha sobre as coisas, né? E é lógico que algumas criaturas se incomodam com isso, né? Mas tirante disso, a gente não tem nem assim, eu não conheço, não tem um registro de qualquer pessoa que tenha sido mal educado ou que tivesse dito que ele foi injusto de alguma forma em alguma coisa, tá entendendo? Então, era um cidadão completo, né? Ele na era acepção da palavra. O seu Vicente Correia era um cidadão completo que tinha amor a Parnaíba. Exatamente, igual é difícil. Ele procurava sempre dar a contribuição dele pelo desenvolvimento da cidade. Eu acompanhei ele, um agente de viagem apaixonado pelo que fazia, né? Apaixonado pela aviação, desde a época da Varig, né? Onde ele foi representante da Varig 18 anos, de 1960 a 77. E ele funda a empresa Atalaia Turismo em 1977, num momento em que não se falava em turismo no Piauí, né? E no Brasil, inclusive, era uma atividade muito incipiente, né? Os contemporâneos dele o chamavam de louco, né? Porque ele realmente abraçava uma causa até desconhecida para a região aqui, né? Num momento em que as coisas estavam ainda nos sonhos, né? Nos sonhos distantes, né? Não era nem muito... Se falava somente em posto de Luiz Correia naquela época, né? Em navegação, mas... Já falavam, né? Ele contaminado já pela aviação, né? Devido ter representado a Varig, uma empresa muito rigorosa, né? Que tinha
foi a maior empresa da América Latina naquela época, né? Então ele teve todo aquele rigor da Varig, aquela pontualidade, tudo aquilo ele gostava muito, né? E ali ele passava para mim aqueles valores primeiros, da pontualidade, da qualidade, do padrão de qualidade no serviço, né? Ele dizia sempre, não interessa vender muito, interessa vender bem. Exatamente. Que belo lema, hein? Ele sempre dizia isso, não interessa vender muito, interessa vender Quantas bem. agências de turismo existiam naquela época, quando ele... Na época, aqui em Parnaíba só existia a Atalaia Turismo, né? E no Piauí, salvo memória, eram 4 empresas de turismo. Vale lembrar, amigo Francisco, que a Atalaia Turismo é o número 1 da BAV, não é isso? É 001, foi a primeira empresa baviana. A BAV é a Associação Brasileira de Agência de Viagem, né, da qual nós fazemos parte. E o seu Vicente Corrêa, ele foi um sócio fundador da BAV no Piauí, foi presidente por duas vezes, né, daquela entidade, né? De forma que ele contribuiu bastante naquele momento e posteriormente ele lutou pela Itapemirim em Parnaíba, né? Eu estava lá com ele, tirei fotos do momento histórico que a Itapemirim inaugurava a linha para São Paulo, mais tarde para o Rio de Janeiro, né? Iniciou as atividades no Delta do Parnaíba, a primeira empresa a comercializar o Delta do Parnaíba foi sob o comando do seu Vicente Corrêa. Eu lembro muito bem, estava lá presente naquela data, e eu não lembro o dia do mês, mas lembro que foi o 3º sábado de julho de 1987, o primeiro passeio comercial ao Delta do Parnaíba, onde o seu Vicente levava o grupo de pernambucanos e paraenses. Eu conheci o outro lado do seu Vicente, que talvez vocês conheceram, seu Vicente, professor de inglês. Professor de inglês, então o primeiro curso de inglês para Parnaíba. Eu tive aonde ser aluno dele, eu e uma turma do ginásio parnaibano, que estava no primeiro ano científico, Mr. Ball no seu rigor do inglês, difícil naquele tempo, ele jogava duro. A gente tinha que tomar aula particular e o seu Vicente criou uma turma, um cara sensacional. O inglês dele, de primeira qualidade. Sempre foi, né? Era um visionário, né? Porque conseguiu enxergar, né, uma potencialidade turística numa cidade que não se virava muito para isso ainda, né? Aliás, foi a primeira agência a fazer os famosos até hoje, né? E ainda mais hoje, os passeios do Delta. É isso, meu amigo Marcos Fonteles? O seu Vicente era uma figura muito afável, né? Muito sensível, muito cordial. Eu faço minhas as palavras do Francisco, porque realmente ele descreveu muito bem o seu Vicente. Eu que sou praticamente uma criança no turismo, a Eco Adventure tem 15 anos apenas no mercado, a Atalaia Turismo fez 50 anos, não foi? Na realidade, 50 anos de atividade do seu Vicente Corrêa. De atividade comercial, quer dizer... A Atalaia Turismo, ela faz, neste ano, ela vai fazer 37 anos de atividade. Ela começou em 8 de novembro de 77, né? Mas o seu Vicente já vinha há 18 anos, quer dizer, esse ano ele completaria 52 anos de atividade. Então, Teófilo, era uma característica muito interessante. Agora, uma outra característica do seu Vicente que eu gostaria de ressaltar era a questão da força de trabalho que ele tinha e de como ele motivava e influenciava as pessoas ao seu redor. Eu tive o prazer de tê-lo algumas vezes lá na Eco Adventure. Ele chegava, tomava um café comigo, batia um papo e tal, e sempre com um discurso muito forte sobre a importância, muito positivo, muito coerente e muito persistente no que toca a questão dos voos para Parnaíba, né? Infelizmente, nosso amigo Vicente Corrêa só vai poder ver esses voos lá de cima, com certeza. Deus, o universo reservou para ele um local muito especial para ele lá em cima, e ele vai ver isso lá de cima, porque de baixo ele vai ver isso, vai ver os voos de perto, né? Vamos ouvir aí o que falou sobre o seu Vicente Corrêa um amigo da época, né, seu Renato Barcelar, lá durante o seu velório. Vamos lá, roda aí. Grande amigo do seu Vicente. Na quinta-feira, faleceu Vicente de Paulo Santos Corrêa, aos 86 anos, em sua residência, na rua Coronel José Narciso. Nasceu em Parnaíba e, desde cedo, despontou na área de turismo, tendo sido o primeiro a enxergar a potencialidade do Delta e explorá-lo turisticamente. Fundou a Atalaia Turismo. Dr. Vicente era apaixonado pelo que fazia e, durante muitos anos,
divulgou Parnaíba dentro e fora do território nacional. Foi vice-presidente da Federação do Comércio do Piauí. Estudou em 1935 no Colégio Nossa Senhora das Graças e no antigo ginásio São Luís Gonzaga. Dr. Renato Araribóia Bacelar, presidente da Fundação Dr. Raul Bacelar, e Dr. Vicente foram amigos por 50 anos. Ele conta um pouco dessa trajetória. Sem dúvida que muito se lamenta a perda desta grande personalidade parnaibana, sob todos os caracteres de idoneidade moral, empresarial. Ele foi o ícone do empresariado turístico na cidade de Parnaíba. Seu pai, empresário também, o amigo Vicente de Paulo Santos Correia, deixa uma lacuna muito grande na cidade de Parnaíba. Ele é muito católico, ele uma pessoa afável, muito solidário, e também membro da Sociedade Amigos da Marinha, a SOAMAR Piauí. Ele também na condição de vice-presidente da Federação do Comércio no estado do Piauí. Enfim, ele deixa uma lacuna, deixa uma saudade muito grande entre todos nós parnaibanos e piauienses. É isso aí. Saudades aí do nosso amigo Vicente Correia. Vamos falar agora de Parnaíba Bagdá, já que estamos falando de turismo. Se foi. Meu amigo Mário, esse livro já tem uns dias de lançado, mas ainda se encontra à venda, né, meu amigo? Tem. Continua a venda. Está na Livraria Harmonia, nas duas, do centro e lá da São Sebastião. Banca do Louro. Está na Banca do Louro. Você sabe que em Parnaíba, livro, a venda é um pouco limitada, né? Que nem... Ainda tem mais espaço do que CD. Já tem mais espaço do que CD. A maioria dos livros sai mais no início, né? Depois fica escasseando. E o que a gente vê de Parnaíba Bagdá? Rapaz, esse livro, ele é uma seleção. Desde o tempo que eu comecei a escrever, quando eu vim para cá, são crônicas? São crônicas, é só de crônicas. São artigos que eu escrevi em jornais, em portais, e aquilo foi... Eu fui guardando, depois já tinha muito, né, mais de 200. Eu digo, eu vou escolher 100 e vou fazer esse livro para ficar aí como registro, né? E foi a luta para fazer, a gente conseguiu, botou aí na praça, o lançamento foi muito... O lançamento não foi bom, porque foi através do Instituto Histórico, que eu sou membro de lá, né? E estava aquela campanha dos 300 anos de Parnaíba, que praticamente não vingou, tem 300 anos, tem mais de 300 anos, a campanha não foi muito bem aceita aqui. E você fala alguma coisa sobre isso no livro? Então, no dia do lançamento, foi como nas comemorações, foi no Porto das Barcas, um dia de manhã, cedo, um dia de semana, dos 300 anos, que a gente fez uma solenidade lá, e foi pouca gente, e depois eu não quis mais fazer, o pessoal me convidou para me fazer na academia, não, deixa para lá, já foi. Mas eu acho isso é pena, né? É uma pena, né? Na realidade, alguns parâmetros já li alguma coisa sobre o assunto, e é interessante que alguém compre essa briga, essa e outros pela cidade, né? Além de que, voltando a falar do seu Vicente, ele era muito feliz com o fato de seu aniversário ser comemorado. Exatamente. Ele dizia... Então, ele gostava disso, ele, quando ele fez essa campanha de 300 anos, que 300 anos é 11 de junho, né? Ele foi logo um contundente contra... Não, meu dia do meu aniversário é o dia do aniversário da cidade. Ele, quando falava 300 anos, ele já não gostava dessa conversa, porque a data é 11 de junho, né? Pois é. Mas é isso aí, Teófilo. O livro ele é um livro plural. Eu estava comentando, cheguei aqui antes, você não estava ainda, que algumas pessoas, até o próprio amigo que fez o prefácio, ele comenta lá assim por cima, ninguém nunca me entendeu porque é o nome de Parnaíba Bagdá. Eu estava tentando falar aqui, de Parnaíba Bagdá, é porque
Muita gente aqui dizia, Mário, por que você não escreve mais sobre a Parnaíba? Escrever só. Agora mesmo eu estava contando para ele, Mário, eu não gostei do teu blog, porque o blog está indo nesse mesmo rumo do livro, né? Quem foi que você falou? Quem falou O Padre Omelo, que é meu amigo, né? Ele disse, Mário, eu vou ser sincero, eu não gostei do blog, não, porque esse blog está muito falando, eu tenho que falar mais da Parnaíba. Eu disse, rapaz, mas não é só a Parnaíba. Então o livro, algumas pessoas não entenderam o nome de Parnaíba Bagdá. Eu sou um crítico, sempre, nas minhas crônicas, eu sou muito crítico ao intervencionismo dos Estados Unidos em vários países. No Iraque, a guerra do Iraque, destruiu o Bagdá. E aquilo eu fiz umas críticas, umas crônicas onde eu... Aí quando eu pensando no nome do livro, eu fui... Aí me lembrei, Parnaíba Bagdá, quer dizer, não tem um limite. Eu não escrevo só sobre Parnaíba, tem crônicas aí que falam sobre uma catástrofe que aconteceu em Belo Horizonte, tem vários lugares. Então por isso que é o nome, é uma crônica plural. Ela não é só... Globalizada. Ela não é só... Parnaíba. Não tem sentido só a Parnaíba. Eu sou doido pela Parnaíba, escrevo muita coisa sobre a Parnaíba. Mas a Parnaíba está inserida no mundo, né? Além do que, exatamente. Além do que falar de mundo, é falar de Parnaíba. Hoje mesmo, eu fiquei muito satisfeito abrindo o site daqui e aquela matéria sobre o crescimento de Parnaíba, né? Que algumas pessoas fizeram comentários criticando, dizendo que é mentira, que a prefeitura comprou o portal. Só um doido não sabe que Parnaíba está vivendo um bom momento, econômico principalmente. É verdade. Isso aí, eu estava conversando com o doutor Inácio, que é construtor, e ele me disse, Mário, tem muitos anos aqui em Parnaíba, eu nunca vi um crescimento tão grande na área de construção civil em Parnaíba. Pra você ter uma ideia, esse shopping que estão fazendo lá na São Sebastião, ele vai ter 148 lojas. O Teresina Shopping inicial só tem 113. Ele vai ser maior do que o Teresina Shopping, que está sendo ampliado agora, vai ficar com 300, né? Ok. Então tudo isso aí, e o outro shopping com mais 100. Então você acha que esses caras vêm fazer um shopping em Parnaíba só porque achou Parnaíba bonita? Não é, eles fizeram pesquisa. Exatamente. Sempre rola pesquisa. Então assim, a cidade está vendo um bom momento. A demanda real e potencial. Só não vê porque não quer, né? Está havendo um crescimento imobiliário a olhos vistos, a cidade é um canteiro de obra, né? Vindo gente para cá. E a gente tem visto também uma demanda por novos serviços também. A gente ainda não consegue vislumbrar, a exemplo do que acontece no Brasil, é que essa riqueza se dissemine por toda a sociedade. Isso é um grande desafio de Brasil, de Parnaíba, de Piauí, porque realmente nós precisamos consolidar ações e projetos que realmente façam a coisa se disseminar pela sociedade. Exatamente. Ou seja, a coisa que eu digo as riquezas, as questões financeiras precisam ser melhor distribuídas. A gente volta já para terminar o debate sobre esses assuntos e outros assuntos importantes aqui. Fique aí, volte já. Nós estamos aqui no CIP Interativo, no seu TV Delta, canal 2. Oi, você está sendo filmado.